Bem, nós temos pouco tempo, então nós vamos começar, porque essa aula só tem 40 minutos. Depois o Enio volta dando a última aula. Porque o Mário quer que essa aula dure o ano inteiro. Porque é uma aula que não tem reprovação, né? É bom ser no meio assim que vocês não têm jeito de escapar. E como? Todo ano. É uma aula. Cada professor, os professores eles foram divididos para ser uma visão que o nosso coordenador tem, que é trabalhar com um projeto de mentoria cristã, mentoria espiritual, né? Vocês vão gostar muito porque é uma coisa diferente. E ele quer que eu seja o mentor sempre do terceiro ano, né? Então nós já estamos tendo essa experiência há 2 anos, o ano passado que foi nesse modelo. Foi muito bom, embora era um horário que o pessoal não aproveitava muito, porque acabava tendo que ir embora, né? Quando é a última aula. Então eu acho melhor nesse modelo, vai ser melhor. Que a gente pode trabalhar aí 40 minutos e é um derramar de vida aqui. Um derramar de vida em Deus. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir para vocês o que é mentoria. E eu vou abrir muito o coração para vocês do ponto de vista pastoral. Queria dizer que muita gente gostaria de estar aqui, né? Porque o que tem de gente pedindo para eu fazer um trabalho de mentoria não é brincadeira. Vocês imaginam o tanto de pastores que me procuram, né? E eu não tenho tempo para atendê-los. Então vocês vão ter esse privilégio, pelo menos por 1 ano, eu poder mostrar várias áreas que nós podemos entrar, mas o mais incrível aqui, gente, é eu poder mostrar para vocês áreas que Deus moveu a minha vida. É como se eu estivesse aqui fazendo uma autobiografia, né? Então, vocês me conhecem mais como um teólogo, dando aula de teologia sistemática. Então agora vocês vão encontrar uma outra pessoa um outro lado de mim mesmo, que é a área que Deus desenvolveu a minha vida em Deus. E nesses últimos 50 anos praticamente, né, embora eu estou com 64, eu acho que seria mais do que 50 anos, porque eu quero mostrar para vocês uma caminhada e com isso nós queremos transformar essa mentoria acima de tudo num derramar da vida em Deus. Porque o grande problema, gente, nosso, por exemplo, se você falar comigo em teologia sistemática, eu seria um ótimo mentor em teologia sistemática pela vida que eu tenho, porque mentor é alguém que já caminhou mais, e aí a gente vai dando umas pistas dentro da teologia sistemática. Mas aqui eu não vou ser um mentor de teologia sistemática, mas um mentor cristão, olhando mais do ponto de vista da vida cristã e da área cristã, né? Então são vertentes da nossa própria vida. Eu trouxe aqui um livro que sempre eu digo: Senhor, eu estou precisando de uma mentoria na área de escrever. Eu gostaria de que alguém me ensinasse como escrever melhor. Embora eu tive um projeto maravilhoso do doutorado, eles me ensinaram muito sobre escrever teologia. Aí eu saí de férias e precisando de férias, foi para passar o Natal e o Ano Novo e fiquei 1 mês na Inglaterra, né, na casa do meu filho. Chego lá no Natal, ele me dá um presente. Olha o nome do presente: The War of the Arts, né? A Guerra da Arte, né? A Guerra da Arte.
quebrando os blocos e vencendo suas batalhas internas para a criatividade. O cara é um autor e ele faz uma mentoria de como escrever livros. Aí eu falei para o meu filho, se eu falasse que eu estava orando a Deus, pedindo que Deus me desse alguma coisa na Inglaterra para eu entender isso, e ele dá realmente o livro. Então eu quero dizer para vocês que aprendi uma coisa já na mentoria. A mentoria é você estar conectado com Deus e você aprender a derramar a sua vida em Deus, e Deus vai dando pistas e vai fazendo conexões para levar você à maturidade. Então, quando eu digo mentoria, é você procurar uma pessoa mais que viveu mais numa certa área, por exemplo, pastores, e aqui vocês vão aprender a fazer isso. Em um dos trabalhos que vocês vão fazer, eu quero que vocês procurem mentores. Eu sou aqui um mentor aqui na aula, mas eu queria também ensinar para vocês o método da mentoria. O que é isso? Introduzindo o tema mentoria cristã. Você imagina quem foi o mentor de Eliseu na Bíblia? Quem foi o profeta que deu pistas para Eliseu se tornar Elias? Então Elias trabalhou o quê? Fez mentoria de Eliseu. Então você vê já uma prática da mentoria lá na Bíblia. Se você vai para o Novo Testamento, você encontra quem foi o mentor de Timóteo, né? Está bem na cara, né? Então, quando você lê Timóteo, a carta de Timóteo é um trabalho de mentoria cristã. E quem faz a mentoria cristã de Timóteo é Paulo. Então ele começa a orientar como Timóteo pode andar em Deus. Como que Timóteo pode viver uma vida em Deus em todas as áreas. Esse é um trabalho de mentoria. Bom que todo mundo está gravando aqui, porque meu filho me ordenou para gravar tudo, né? Porque daí, falou assim, ó, eu falei, eu vou dar uma aula de mentoria o ano inteiro. No final dá para a gente escrever um livro de mentoria. Por sinal, eu já quero fazer uma crítica. Não tem um bom, viu? Os livros todos de mentoria que eu li é muito fraco. Fraco. Peguei uns 4 já, inglês, americano, fraquinho. Não dá para eu seguir aquilo lá, não. Se for para seguir aquilo, arruma outro, né? Eu acho que nós temos que fazer uma coisa mais profunda, mais viva. Tem que ser mais inspiradora. Trabalho de mentoria. Eu tenho dado aula de mentoria no mestrado de teologia. Tem um curso chamado mentoria, eu dei aula, e agora tem outra, experiência e mentoria. E eu montei um curso agora de experiências e mentoria. Mas não dá nem para trazer todo aquele material aqui, porque não daria tempo. Então são materiais que a gente vai acumulando. Eu estou pedindo que Deus nos dê graça para trabalhar com vocês, e vai ser muito dialogal também. Mas eu estava falando aqui agora há pouco de Paulo, né? Paulo mentorando Timóteo. E quero voltar nesse assunto, mas dizer que alguém também foi mentor de Paulo. E o mentor de Paulo foi Barnabé, né? Barnabé é um dos melhores mentores que a gente vê na Bíblia. Você imagina que Paulo, quando ele converte em Damasco, ele precisa do apoio da igreja. E ele é jurado de morte. E eles têm que mandar ele embora, e ele vai embora para Jerusalém. Você imagina ele chegar em Jerusalém e chegar para os apóstolos: eu me converti. Conta outra. O cara é o cara que arrasta o pessoal para aprender a fazer. Esse cara aí vai prender todo mundo agora. Aí ele teve que encontrar alguém que vai ser a ponte de Timóteo, de Paulo, com o colegiado apostólico. E isso é Barnabé que vai fazer. E Barnabé começa a caminhar com Paulo. Então isso é um trabalho de mentoria. E um dia Paulo briga com Barnabé por causa de um jovem chamado João Marcos.
Porque João Marcos andou aprontando, né? Devia ser um estudante de teologia, que acabou aprontando no pastorado de Paulo, e Paulo falou: não quero saber desse cara não, pode... Aí ele falou: não, eu vou levar Marcos junto. Não, se ele for, eu não vou. Aí Barnabé bateu: se ele não for, é eu que não vou. E a dissensão foi tão grande que os dois separaram. Aí Paulo convidou Silas e Barnabé ficou com Marcos. Você viu, os dois eram poderosíssimos. Um tinha sido mentor do outro, mas era um projeto de Deus. E aí Barnabé vai fazer um trabalho de mentoria, né? A gente pode chamar um trabalho até de pastorado, aliás, de discipulado, mas o discipulado está muito restrito só à parte espiritual, muitas vezes. A ideia de mentoria é discipulado também, mas ele abarca a totalidade da vida. Quando eu falo a totalidade da vida, ela envolve não só o aspecto da leitura teológica, da vida de oração, da vida moral, da vida psicológica, da vida da saúde, né? Então a gente tem que estar fazendo uma mentoria permanente. Voltando em Timóteo, aliás, voltando em Barnabé, no final da vida, lá em Timóteo, Paulo escreve para Timóteo e faz um pedido. Ele pede que ele traga João Marcos. E a frase de Paulo é muito interessante: traga-me também João Marcos. E ele está na hora da partida, ele diz: a hora da minha partida chegou. E ele sabe que ele está no final, é a última carta que ele escreve. E o último pedido que ele faz é o seguinte: traga-me Marcos, porque ele me é útil no ministério. Ele tinha brigado por causa de Marcos, e agora ele escreve para Timóteo mandar Marcos. Então mostra que o trabalho de Barnabé foi efetivo. É tão interessante que o trabalho de Barnabé foi tão poderoso na vida de Marcos, que nós não temos o evangelho de Barnabé, mas temos o evangelho de Marcos. Então você muitas vezes vai ser um mentor e você não vai produzir, mas o teu discípulo, o teu mentorado vai muito além de você e faz o que você não fez. Então nós não podemos ver o evangelho de Marcos sem pensar em Barnabé. Não podemos, gente, alguém já disse que metade do Novo Testamento tem a influência de Barnabé. Metade. E nós não temos o livro de Barnabé. Ele escreveu na mentoria. Você começa a entender o que é mentoria. Muitas vezes você é alguém que vai ser usado por Deus para levar outros a uma dimensão que a gente não chegou. Pode ser que eu tenha alunos que vão ser muito mais, escrever muito mais e produzir muito mais teologia, ser muito teólogo lá na frente do que eu fui capaz de fazer. Mas ele vai dizer: não, mas aqui que começou, alguém plantou isso. Então isso chama-se mentoria cristã. Então eu quero já dar uma definição. Não é qualquer pessoa que serve para mentoria. Você normalmente pode ter vários mentores em cada área. Por exemplo, numa área profissional sua, você tem alguém que te inspira. Então ele é um mentor naquela área profissional. Sei lá, no direito, você pode saber que você tem algumas pessoas que são referência para você como advogado, não tem? Até é possível que uma hora que você está sem saída, você consulta algum amigo e tal, é um mentor, né? Você pega um cara aí com 40 anos de direito, o cara, você tem que dizer que o cara tem alguma coisa que você não tem, que ele tem saídas que você nunca pensou, não é isso? Então, o que acontece? O advogado tem mentores, né? Interessante isso, qualquer área. O mecânico tem mentor. E
Isso que eu tenho dito, que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas mais maduras. Como ontem enfatizei teu avô, por exemplo. Na minha opinião, Diego, você tem que aproveitar teu avô como mentor. Porque uma hora você não vai tê-lo mais. Então você deveria, e a gente só valoriza quando a gente perde. Uma das grandes coisas que eu fiz na minha vida foi ir a Curitiba e passar um dia inteiro com meu avô fazendo pergunta. O único arrependimento que eu tenho é de não ter feito isso mais vezes. E saber que nunca mais poderei fazer. Porque tem perguntas que eu queria ter feito e não fiz. E perguntas que nunca mais eu terei respostas. Estão entendendo o que é isso? Então é valorizar essas coisas. É você chegar perto de pastores idosos, não apenas cumprimentá-los, mas dizer, eu gostaria de conversar com você de vez em quando. E conta a sua vida em Cristo, a sua vida em Deus, o seu ministério. Que conselho você dá para um jovem? Só essa pergunta. Você pensa que ele não está doido para falar? Como que você vê hoje? Então, uma pergunta dessa, você já fisgou para a mentoria. No mínimo que você vai ter alguém orando por você todo dia. Além de ele te dar os melhores conselhos possíveis. Ou te encorajar para alguma coisa. Né? Então, esse é um trabalho muito, muito tremendo. Por exemplo, uma semana atrás faleceu o Dom Albano, né? Dom Albano. A cidade ficou triste. Eu estava com o Dom Albano um dia, numa reunião, e comecei a conversar com ele de teologia, dos teólogos católicos. Ele falou, pastor, você sabe mais dos teólogos católicos do que eu. O cara humilde demais. Ele disse, me ensina, eu não li esses caras. Eu sou um pastor, o meu negócio é viver no meio do povo, simples. Eu sou mais um pastoral. E falou com tanta humildade, sabe? Porque eu estava diante do arcebispo, e a gente pensa que o cara está aqui, né? Eu estava intelectualmente 1000 anos na frente dele. Mas o cara tinha uma humildade que eu comecei a ouvi-lo, e eu comecei a conversar com ele, e descobri que eu tinha um mundo de coisas para aprender. Aí quando nós fizemos a mentoria, um ano aí, eu pedi que todo mundo fosse entrevistar alguém. E nós tínhamos uma aluna católica que foi entrevistar o Frei Albano, o Dom Albano. Gente, eu confesso para vocês, eu li todos os mentorias dele, foi o mais incrível que eu li, de todos. Até vocês vão assustar, mas era o mais crente. Porque tinha pastor que falava assim, não, a vida é uma luta, uma guerra, uma dificuldade. Você não imagina o que é sofrer, o que é aguentar o povo, e a gente vai pela graça, por batalha espiritual, vencendo o diabo, não sei o que e tal, tudo assim, né? Aqueles negócios, escalavachando o diabo e falando das dores, amargura, mas um dia, no céu, nós vamos ter paz, etc. e tal. Aí, uma das perguntas é a seguinte: por que você escolheu o ministério? Aí o Dom Albano escreveu assim, ou respondeu assim, eu não escolhi, eu fui escolhido. Por vixe, ainda calvinista o cara, hein? Eu fui escolhido. A graça de Deus, a graça de Cristo me deu o privilégio de servir a Cristo durante toda a minha vida. Nossa, comecei a chorar. Eu falei, o que é isso? Aí a pergunta é as lutas, assim. As lutas não são nada diante da glória de Cristo, da presença de Cristo na nossa vida, no nosso ministério. A gente tem que ser cheio do amor de Cristo
para servir este. Então fui lendo, eu falei, gente, esse negócio aqui é bom demais. Esse cara é um mentor aí. Agora eu soube que o cara morreu, eu falei, puxa vida, eu tinha que ter marcado umas 10 encontros com ele, assim, vamos conversar um pouco. Já era. Perdemos uma mentoria. Uma mentoria. Então, a gente muitas vezes não valoriza isso. Onde estão homens e mulheres que caminham com Cristo, que caminham com Deus? Pastor da Assembleia de Deus, não sei se vocês conhecem, tem um velho que foi entrevistado e mais um, então eu fiquei impressionado. Gente, que amor pela igreja, amor por Cristo, amor pelo reino. Uau! Falei, meu Deus, coisa boa isso. Sem amargura nenhuma. E os caras só tiveram luta, mas não tiveram amargura. Então isso é mentoria. Igual Paulo, né? Paulo leva bordoada, chicotada, pedrejado, tudo. Aí termina a vida e escreve para Timóteo: combati o bom combate. E ele ainda achou que foi bom. Apedrejado, falsos irmãos, crise para todo lado, chicotado. Combati o bom combate. Quando ele escreve em Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. O cara está preso para a mentoria no meio das lutas e sofrimentos. Esses dias eu vi uma mentoria do Silvio Santos, conversando com um funcionário dele, que ele é mentor, um dos maiores empresários do Brasil. O cara dizendo assim: ó, quero dizer uma coisa para vocês, não existe nada fácil. Não tem nada fácil. Você acha que foi fácil? Fazer tudo que eu fiz? Não tem fácil. E aquilo me ajudou muito, porque eu vejo tanta gente reclamando da vida, da luta, tal. Então vou dizer uma coisa para vocês, logo de cara já no ministério. Não tem ministério sem problema. Não aguento mais os problemas. Então pede para morrer. Porque os únicos que não reclamam de problema é a turma que está no cemitério. Eu fui lá visitar, não vi nenhum reclamando. Então luta você terá. O ministério é muito duro, muito difícil. Vai conversar com o advogado e dizer para ele, só tem coisa boa, né? Não tem nenhum problema, né? Nenhum. Quer dizer, então, vamos ser advogado, né? Vai conversar com o médico. O advogado tem seus problemas e lutas, o pastor vai ter seus lutas e problemas. E se você falar, não vou fazer nada, vou ficar na cama 1 ano sem fazer nada, você também vai ter problema. Só que é outros. E para mim é pior esse do que está na luta e do trabalho. Então, viver é uma batalha permanente. Então, a necessidade de mentoria é para a gente facilitar essa caminhada. No momento que você começa a dizer para você mesmo, não aguento mais as lutas e os problemas, vou dar um alerta para vocês. Você está mandando uma mensagem para o inconsciente, para o subconsciente, para o seu cérebro, dizendo, fecha aí, porque eu não aguento mais. E o cérebro olha assim, tá bom, vamos dar um jeito de levar você embora. Está pedindo para morrer. Você tem que dizer, Senhor, obrigado pelas lutas e problemas. Vamos enfrentar. Venci essa, tem novas para frente. A vida é assim. Desde que você nasceu, você já começou lutando. E outra, se você não tem lutas e batalhas, você não tem o senso da vitória. O Augusto Cury tem uma frase que eu gosto muito. Triunfar sem lutas é triunfo sem glória.
pódio custa caro. Todas as áreas da vida. Espiritualidade, gente, a batalha é permanente. Eu quero ser espiritual. Porque a gente tem uma ideia de achar que os outros têm boa vida. Os outros não têm as lutas que eu tinha. Tem gente que já chegou para mim, para vocês terem uma ideia, isso que eu estou falando. Poxa, você deve ter nascido num berço de ouro. É a única coisa de ouro que eu nasci na graça divina. Né? Vocês querem saber onde eu nasci? Nasci em Açaí. Meu pai era um tintureiro, muito pobre. Eu fui ver, eu só peguei no telefone, na minha vida, para atender um telefone com 14 anos. Só com 14 anos eu fui ter uma casa que tinha fogão a gás. Veio 14 anos com fogão a lenha. Entende? Então, quando eu começo a falar isso, acho que um dia vai ter que escrever a história, né? Agora, é luta permanente, luta diária. Mas com 5 anos, eu tinha uma mãe que, quando eu tenho consciência, eu lembro que ela me deu uns livros de presente e disse: ó, isso aqui é livro. Quando você aprender a ler, você vai ler isso aqui. Aí eu ficava brincando com o livro, assim, olhando as páginas. Cheio de letra e desenho. Doido para ler. Quando eu fiz 8 anos, que ela viu que eu aprendi a ler, que eu demorei um pouco mais do que os outros, só entrava com 7, o primeiro ano eu fiquei doente, perdi o ano, aí no segundo eu entrei, eu comecei a ler, ela me deu uma Bíblia de presente. Até recentemente eu tinha essa Bíblia. Com 5 anos ela me ensinava a oração do Pai Nosso, o Salmo 23 e o Salmo 1. Com 5 anos. Eu fiquei doido para aprender, para ler a Bíblia. Uma hora eu vou contar para vocês essa caminhada com a Bíblia. Mas as lutas me fortaleceram. As dificuldades me fortaleceram. Por isso, quando eu estava em Amsterdã, sendo honrado nas maiores universidades do mundo, é sozinho. Quando você faz o doutorado, é só você, não tem dois, só você. A festa inteira é sua. A universidade celebra. Você entra com aquelas roupas, há um processual que eles marcham academicamente, com sino acadêmico, por toda a universidade, todo mundo está olhando para você, é um doutor que nasce. Você imagina a hora que eu recebo isso aqui, minha memória lembra lá em minha infância. Eu me vejo lá numa casa de madeira, no fogão a lenha, e um homem de joelho orando por mim, que é meu pai, me abençoando durante toda a minha vida. Ele nunca foi capaz de ver isso. Ela foi um mentor, né? E disse: estude, mesmo que eu não possa te sustentar no estudo, nunca pare de estudar. E meu pai não teve um ano de escola. Ele diz o seguinte: ele teve um dia na escola, aprendeu a ler sozinho, lia a Bíblia, fazia matemática, teve um dia de escola. Não era analfabeto, aprendeu a ler sozinho. Né? Então você tem uma história aqui, mas tinha uma coisa: esse pessoal tinha uma fé em Deus. Né? E essa fé em Deus gerava a possibilidade de poder fazer um trabalho de mentoria.
Então, eu honro, eu continuo. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E eu disse esses dias lá na Inglaterra, honrar o pai e a mãe, eu continuo honrando o meu pai 50 anos depois. Eu acho que a minha vida é uma honra a ele. Ele nunca pôde imaginar onde eu chegaria. Então, quando eu olho hoje para o meu neto, eu não estarei aqui para ver onde ele chegará. Mas eu posso chegar para ele e ser um mentor para ele. Então, a hora que eu chego para ele e digo assim, sabe, Davi, você até pode tomar refrigerante, mas não toma muito não, toma bem pouquinho. Isso daí não é bom. Até sobre isso eu faço mentoria com ele. Porque você precisa ter saúde. Porque o seu corpo tem que ser um corpo a glorificar Cristo. Né? Eu começo a orientar coisas simples para estudar. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho para fazer isso com o neto. E ele tem 7 anos agora. Você sabe que a gente está chegando à conclusão na igreja? Hoje falta mentores. Falta mentores na igreja. E a igreja, quando ela perde mentores, por isso que eu louvo o trabalho do Mário, a preocupação com vocês de um trabalho de mentoria cristã. E fazer, sabe, gente, dessa caminhada teológica um tempo inesquecível na vida de vocês. Um tempo inesquecível na vida de vocês. Eu estava... eu tive assim vários... Eu estou nessa introdução geral falando, eu tive vários mentores. Né? Eu começo lá em casa mesmo, mentoria. Meu avô, eu conversei muito pouco com meu avô durante a minha vida. O avô não era muito de conversa, né? E a gente, quando é criança, só pensa em brincar e não conversa com o avô, né? É um problema isso. Mas eu me lembro que uma vez eu conversei com ele, eu tinha brigado muito na escola, e ele me explicou sobre essa questão de briga, né? Eu lembro até hoje. Ele falou, você não tem que ficar brigando, não. O valente não é aquele que destrói os outros, é aquele que consegue vencer a si mesmo, aquele que domina o seu interior. A pessoa mais dura de você vencer é você. Você tem que derrotar o pior de você. Ele falou isso, eu falei, só que meu avô tem razão. Esse negócio de briga não vai terminar bem. E eu mudei a minha vida. Ele pode ter salvo a minha vida. Numa mentoria. Depois, quase no final da vida, eu passei um dia com ele, conversei, perguntei tudo que eu queria. Faltou algumas coisas, mas depois, 2 meses depois, ele tinha partido. Mas na vida espiritual, gente, foi tão maravilhoso. Sempre pedi a Deus que Ele me levasse pessoas a um crescimento nele. Eu me lembro quando eu fui ser pastor em Maringá, eu era pastor em São Paulo. Por sinal, estou indo esse final de semana para São Paulo, para pregar na primeira igreja que eu fui pastor. Eu fui ordenado com 24 anos. E a igreja está chamando os pastores que foram pastores lá. Eu fui pastor lá 2 anos, embora fiquei 3 anos nessa igreja lá. Um foi de licenciado e 2 de ministério. Depois de lá, eu senti que eu tinha que vir para o Paraná e vir para o Maringá. E eu me lembro em Maringá, uma coisa que me ajudou muito foi, eu comecei a visitar os idosos e gastava muito tempo conversando com eles. E aí eu fui aprendendo coisas que não tinha nos livros, coisas da própria história brasileira. Você imagina eu com 25, 26 anos, conversando com um homem de 90 anos, que tinha lutado na guerra, que tinha lutado na guerra constituinte.
e contando as histórias que você não vê em lugar nenhum. Eu me fascinava com aquilo. E ele estava passando já princípios. Né? Depois Deus me colocou, eu tive um encontro com um pastor, não diria um pastor, era um pastor, mas um dentista, né, chamado Paulo Bornelli. E a minha amizade com ele foi maravilhosa, porque ele me ensinou princípios que alteraram o meu destino pastoral. Por exemplo, eu tinha uma visão de que ser pastor era trabalhar muito para Deus. Isso era ser consagrado. E ele me mostrou algo que ser consagrado não é trabalhar muito para Deus, mas é ser muito trabalhado por Deus. E que a questão não era quanto eu trabalhava mas quanto Deus trabalhava em mim. Isso mudou o foco. Foi como se eu já disse para ele uma vez que essa comunhão com ele houve uma revolução copernicana. Porque antes parecia que Deus estava envolvido comigo, né? Como se o sol que desse volta na terra, mas é a terra que dá volta no sol. Deus é meu alvo, meu destino. Deus é o plano máximo. Quando vocês veem eu falando isso nas aulas de teologia, foi uma pessoa muito simples, que andou com Deus e me ensinou princípios. Isso é mentoria. E isso mudou minha vida, mudou até o foco das minhas mensagens. Mesmo eu sendo formado em teologia, ele não era, mas a vivência dele em Deus foi como um Barnabé para mim. Ele está vivo ainda. Talvez eu possa ter avançado muita coisa a mais. Mas são essas pessoas que fazem diferença em nossas vidas. Isso é mentoria. Eu posso dizer que Hans de Beet foi um mentor para mim lá na Holanda, mas lá em Genebra, o maior mentor meu na área social que me levou para a compreensão da ética de uma forma tremenda, foi o Júlio de Santana. Mas já na vida pastoral foi um padre que dava aula lá, ele era cheio de amor, que eu nunca vi ninguém tão cheio de amor de Cristo como ele. Quando eu lembro dele, eu lembro do amor de Cristo. Então foi um mentor também, que me ensinou, para de ficar discutindo doutrina, deixa o amor de Cristo fluir através de você, porque o verdadeiro evangelho é o amor. Eu falei, poxa vida, atravessa o oceano para ouvir uma coisa tão simples. Só que ele não falava, ele vivia isso. Vazava pelos poros. Quando eu saí de lá, eu digo, Deus, me dá 10% dessa vida que este homem tem de amor em Cristo. E eu abalo o mundo. Nunca vi nada igual. Eu ainda estou buscando aquilo, para vocês terem ideia. Esse nível de amor. Porque mentoria é amor. Mentoria é o derramar do amor de Cristo para as pessoas. Deu para entender o que é mentoria? São áreas, são focos. Então, eu creio que a intenção do nosso coordenador é que essa mentoria tenha um sentido de espiritualidade. Mas tem uma área que talvez vocês não conheçam de mim, e aí que eu quero ajudar também, eu quero usar aqui, é a área teoterapêutica. Né? Eu desenvolvi um método chamado teopsicoterapia, que é a teologia curando-nos de nós mesmos. Em 1976, eu me formei na faculdade
de Ciências Biopsíquicas e Sociais de São Paulo. E eu me formei em psicoterapia e psicanálise. Era um curso de especialização, diferente dos cursos de especialização hoje. Naquela época eram 2 anos, 6 horas, 5 horas por dia, 6 dias por semana. E estudava muito. Era um curso assim intenso de psicanálise. Era o alvo de formação na psicanálise e na psicoterapia. E isso foi maravilhoso em minha vida, porque Deus precisava me curar de mim mesmo. Esse curso foi uma chave, né? Estudando os grandes terapeutas, desde Freud, Reich, e eu desenvolvi um mergulho nisso. Foi tão forte esse curso na minha vida que é muito comum as pessoas acharem que eu sou psicólogo, né? E eu realmente não sou psicólogo, né? Eu tenho uma formação em psicoterapia e psicanálise. Mas é que eu li tanto nessa área, mas tanto nessa área, que vaza psicologia em mim permanentemente. Então hoje eu queria também usar isso, essa formação que Deus me deu, para ajudá-los nisso. Então a própria mentoria, ajudá-los vocês a transformarem a própria teologia num caminho teoterapêutico. E a mentoria é para isso. A gente ser curado de todas as resistências. Então orem para que nós tenhamos sabedoria para trazer o que vocês precisam. Porque eu já fiz outra mentoria, mas a questão é: qual o plano do Criador para vocês, especificamente? Isso que Deus foi formando nesses 60 anos, o que será útil para você, para mudar seu destino em Deus? Eu diria que a nossa missão maior é levar as pessoas a descobrirem o seu destino em Deus. Tem um mentor coaching americano chamado Tony Robbins. Ele tem um projeto nos Estados Unidos que chama-se Mude Seu Destino. É 5 dias. Eu não sei quanto custa, mas ele reúne 2.500 pessoas uma vez por ano. Vem gente do mundo inteiro. Deve custar de $1.000 para cima, ou $5.000. Acho que é $5.000. $1.000 por dia. Vem 2.500 pessoas. E as pessoas vão para descobrir o seu destino. A hora que vocês quiserem, assiste, porque foi filmado o encontro desse. Anota aí, está no YouTube. Chama-se Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. Aí vocês vão ver o que ele faz. Guru, eu não sou o seu guru. O cara ele é cristão, mas o cara é uma explosão. Você nunca viu ninguém, nenhum pastor pentecostal chega nem o pé do cara. Explosão. O cara é uma energia poderosa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Antônio Robbins é ótimo, mas ele quer levar você a descobrir o seu destino. Eu digo que a mentoria cristã é isso. É levar você a você descobrir o seu destino em Cristo. Seu destino em Deus. Qual o propósito de Deus para cada um de vocês? Não é levar ao que eu acho, mas levar ao que o Espírito de Deus acha. Ele